Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viagem com Paulinho. E quando a gente fala em Egito, obviamente nós vamos lembrar do Museu do Cairo, lá no Egito. E se tratando de arte egípcia, a gente vai lembrar de museus muito famosos aqui na Europa, como o Museu do Louvre, o próprio Museu do Vaticano e os museus ingleses. Mas muita gente desconhece que aqui em Torino existe o maior e mais antigo museu fora o Museu do Cairo, que é o Museu Egípcio de Turim. Este museu é o mais antigo dedicado somente à cultura egípcia e está completando este ano 200 anos. O museu está alojado no edifício denominado Collegio dei Nobili, construído sob o projeto de Michelangelo Garov no ano de 1679, que eu citei lá no vídeo da Venaria Reale. Inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Ele foi fundado por Carlos Félix da Sardenha, pertencente à família Savoia. Tem um acervo de aproximadamente 36 mil achados, mas somente 4 mil são expostos. Essas coleções aqui do museu, pessoal, foram adquiridas pelo rei, coleção Drovetti, resultante das escavações de Bernardino Drovetti, cônsul da França no Egito. E depois essas coleções foram ampliadas pelas escavações do arqueólogo e egiptólogo Ernesto Schiaparelli, nomeado diretor aqui do museu no ano de 1894. Quando eu dava aula aí no Brasil, um dos conteúdos que eu mais gostava de trabalhar com os alunos era a arte egípcia e, óbvio, a sua civilização, né? Então eu vou contar para vocês aqui uma breve história que começou por volta de 3.300 a.C., mas acredita-se que as primeiras sociedades agrícolas já tinham se desenvolvido às margens do Nilo 2.000 anos antes, vindas do Saara, e com isso tornando já o rio um lugar densamente povoado, originando e desenvolvendo cidades. Assim, a região ela foi dividida em 2 reinos egípcios, e por volta do ano de 3100, 3200, Mené unificou esses reinos, criando um estado único. O período mais remoto do Antigo Egito é o Antigo Império, e o país foi liderado por faraós e foi marcado pelo desenvolvimento da tecnologia, grandes criações artísticas, que aí entra a minha área, e arquitetônicas, e também a escrita, que são os hieróglifos, mas depois eu vou falar para vocês que tem outros tipos de escrita egípcia. Durante esse período foram construídas as pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, assim como a esfinge. E depois de um período de secas extremas e fome, seguiu-se o período de estabilidade, o chamado Médio Império, que foi cerca de 1938 a 1630 a.C. E nesta época, os faraós restabeleceram a prosperidade, protegendo as fronteiras, aumentando a produção agrícola e tendo acesso a uma imensa riqueza mineral, pedreiras e minas de ouro. Por isso, grande parte das joias e ourivesaria
são dessa época. Nesse Médio Império ocorre a adoração a Osíris, que é o deus da morte e ressurreição, gerando a crença que todos, não só os faraós, poderiam ser acolhidos pelos deuses após a morte. É o que falo sempre na engrenagem da sociedade egípcia, né, pessoal? Religião, arte e sociedade. Mas essa prosperidade, ela teve suas consequências. Ambiciosas construções, grandes projetos de mineração, juntamente com grandes inundações do Nilo, enfraqueceram o poder faraônico, permitindo assim que os colonos estrangeiros, os Ixos, tomem o poder, ocasionando o declínio egípcio. Depois veio o novo império, que foi cerca de 1539 a 1075 a.C., quando o controle foi restabelecido pelos faraós. É considerado como um dos mais grandiosos capítulos da história do Egito, quando enormes templos foram construídos e as tumbas magníficas do Vale dos Reis. É deste período o tão famoso Tutancâmon, né? E após a morte do Ramsés III, no ano de 1070 a.C., o Egito entrou em declínio, dividindo-se em pequenos reinos. O controle passou pelos Cuxitas, hoje o Sudão, em 719 a.C., pelos assírios, pelos persas e por Alexandre o Grande, e finalmente pelos romanos do ano de 30 a.C. Pessoal, as primeiras múmias são chamadas as múmias naturais, como vocês estão vendo aqui. E elas eram enterradas na areia do deserto, porque o calor, ele servia como agente que conservava a putrefação dos corpos. Pessoal, quando a gente fala em arte egípcia se tratando de escultura, as regras elas são um pouco diferentes. Então os egípcios eles não tinham uma habilidade tão grande como a gente vê na arte grega e na arte romana. Então eles sempre adotavam um fundo vertical na representação para que a escultura se apoiasse na representação da pessoa. A inexpressividade dos rostos nunca dava uma sensação de movimento à escultura e sempre os braços estão juntos ao corpo, e se a pessoa está sendo representada sentada, esses braços estão apoiados sobre as pernas. E não podia deixar passar, né? Então aqui nós temos um cara que era muito famoso no Egito, o chamado João Sem Braço. E no Egito nós temos 3 tipos principais de escrita. Então, óbvio que o hieróglifo era destinado aos faraós, à alta sociedade, a hierática, que eram aos sacerdotes, e também a demótica, que eram para o povo, dá para se dizer assim. Então é bem provável que um escravo não conseguiria às vezes ler o que significava um hieróglifo, e óbvio que os sacerdotes, os escribas, eles tinham acesso a todos os tipos de escrita. Pessoal, aqui nós temos alguns contratos, né? E nós estávamos conversando aqui, será que é de aluguel? Se for de aluguel, acho que o contrato é de 3.000 anos, né?
Pessoal, e aqui nós temos a representação da pintura egípcia através de uma lei. Esta lei chamava-se Lei da Frontalidade. E a anatomia, ela era toda meia loucona, assim. Então, como que eles representavam através dos hieróglifos? A cabeça era representada de perfil, ombros e quadril de frente, membros superiores, os braços e as pernas também representados de lado. Então, mais ou menos, era assim. Aí o quadril ficava assim, os braços assim, o ombro assim, a cabeça assim, e o olho representado de frente. Então, mais ou menos, a pessoa ficava desse jeito. Um pouquinho do Egito. Ao longo da civilização egípcia, existiram 4 tipos de tumbas. Quais são eles? Então, o primeiro é a mastaba, que é como se fosse a base de uma pirâmide. Depois vieram as pirâmides escalonadas, que são muito parecidas com as pirâmides pré-colombianas. Depois as pirâmides em ponta, que são as pirâmides de Gizé. E por último, os hipogeus, que aqui vocês vão ver um exemplo, que é como se fosse todo um sarcófago subterrâneo. Então, todas as tumbas do Vale dos Reis são hipogeus. Pessoal, e aqui nós chegamos na sala mais importante do museu, que é a Galeria dos Reis. Por um bom tempo ela esteve fechada para reformulação em homenagem ao aniversário de 200 anos do Museu Egípcio aqui de Turim. Eis que achei aqui no Museu Egípcio um antepassado, uma estátua do antepassado meu. Mera coincidência. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado nesta viagem aqui no Museu Egípcio de Turim e não esqueçam, deixem um like,
compartilhe esse vídeo, inscrevam-se no canal e viaje com Paulinho. Transforme a sua viagem em uma experiência artística e venha conhecer um mundo chamado Itália.